Joga como sempre e não ganha como sempre. Atlético 1, Paysandu também 1. Vamos aplaudir, tá? Escalar. Primeiro a gente... esse time, tá? Ele é horroroso, é um lixo. E, gente, o Atlético não vai passar do São Paulo, tá? O Atlético vai jogar amanhã contra o São Paulo, mas não vai passar, tá? Você é torcedor, que já tinha certeza, agora a gente tem mais certeza ainda por esse empate, tá? Porque naquele empate contra o São Paulo, que na verdade aquele 2-1 que a gente tomou do São Paulo, a gente ainda tava vivo. Tudo bem que a gente já tava vivo, mas não vamos passar. Vamos perder lá. E também vamos perder aqui, porque não iremos passar aqui em São Paulo com esse futebolzinho medíocre que o Atlético está jogando. Vamos primeiro para a escalação de Atlético e Paysandu. Santos no gol, Beleza e Abraão e Léo comprando a zaga. O tal do Abraão, velho. Só de ver o Abraão na zaga, já dá vontade de chorar, velho. Léo, Derek, Filipinho, Diogo, Riquelme, Cauã Moraes, Apele, Viveiros e Mendonça. Mendonça jogou muito mal pra início de conversa. Cara, o Mendonça tava muito mal contra o Paysandu. E também, velho, inteligente. E eu gostei muito da escalação do Odair, porque o Odair deu oportunidade pra base começar como titular hoje. Os titulares hoje foram praticamente os da base. Ó, vamos ver aqui, ó. 3 jogadores da base hoje foram titulares. O Riquelme, o Léo, Derek e o Cauã Moraes. O Riquelme fez um jogo ok pra um jogo ruim. Fez um jogo ok. O Filipinho, gente, horrível o jogo do Filipinho, tá? Horrível o jogo do Filipinho. O Filipinho não tava jogando bem. Eu achei um jogo horroroso do Filipinho. O Filipinho desarmava. É o jogador com mais desarme na Série B, mas, cara, o Filipinho chega na limitação dele muito rápido, tá? E também temos aqui o Léo Derek, o Léo Derek fez um jogo bom, ok pra bom. Cauã Moraes fez um jogo, como sempre, o Cauã Moraes fazendo um jogo sensacional, a única coisa de boa de 25. E Viveiros tentando, só esqueceram de avisar o tal do, né? Só esqueceram de avisar o tal do Abraão, que queriam ganhar, né? Só esqueceu de avisar o Abraão. O jogo começa meio pau a pau para os dois lados. Eu tô falando meio desanimar porque a gente desanima com esse elenco do Atlético, tá? A gente começa a desanimar. Porque tá desanimador assistir o Atlético jogar. Desanimador. E o Atlético começa um jogo meio pau a pau. O Paysandu, gente, começava a chegar. O Paysandu invicto na Série B, com o novo treinador deles. Jogo difícil, jogo complicado. Jogo que o Atlético precisava ser de lá com 3 pontos e não conseguiu. O Atlético empata com o Paysandu. Porque, cara, a incompetência desse time, tecnicamente falando, é surreal. E outra, onde é que o Atlético vai parar com o tal do Abraão? Com o tal do Léo Pelé? Com o tal do Beleze? Onde é que o Atlético vai parar com esses caras? Então, assim, depois disso, o jogo começa meio pau a pau. O Paysandu começa a ter uma primeira oportunidade, se eu não me engano. E o Atlético começa a querer criar mais. O Atlético criou bem no primeiro tempo. O Atlético não teve grandes chances no primeiro tempo, tá? Na minha opinião, não teve grandes chances no primeiro tempo. O primeiro tempo, gente, ele foi aquele primeiro tempo... Sabe aquele primeiro tempo meio lixo? Meio lixo para as duas equipes? Foi esse primeiro tempo. Foi o resumo do primeiro tempo de Atlético e Paysandu na Arena. Vai pro intervalo 0-0, porque foi um primeiro... Não tem nada para comentar do primeiro tempo. Nada. E o outro time do Odair é minimamente organizado. Só que, cara, o Odair, o problema, gente, muita gente tá falando pro Odair sair e tal. Mas, gente, se o Odair sair, quem que vai vir? Pode vir até o João Corrêa, só que o João Corrêa vai dar certo? Tem uma questão, o João Corrêa vai dar certo? Porque, cara, o treinador é um dos menores culpados. Gente, um culpado, cara, eu vou falar pra vocês quem é o culpado. O Odair é um coitado. Os jogadores têm parte da culpa. O Odair é um coitado. Porque, cara, o Odair tem parte da culpa sim, porque ele não deveria ter começado com o Abraão no jogo. Porque o Abraão só tem jogo de cabeça. Com o pé ele não sabe jogar porra nenhuma. Desculpa, mas é a verdade. Às vezes começa com um menino da base. Eu duvido que um menino do sub-20, do sub-17, não seja melhor que esse tal do Abraão, tá? Eu duvido que não seja melhor que o tal do Abraão. Vai pro intervalo 0-0, com o jogo meio nhact, né? Com o jogo meio assim, né? Com o torcedor desanimado de ir no estádio assistir o jogo. Depois disso, veio o Dudu Kojitsk pra salvar a gente. Sim, o Dudu, da base. O Atlético começa a querer mais o jogo, o Atlético começa a pressionar mais no segundo tempo. O Paysandu quase faz um gol, porque o time do Paysandu é incompetente, gente. O Paysandu poderia ter ganhado o jogo, tá? O Paysandu poderia ter ganhado o jogo. Só não ganhou porque não quis.
Numa jogada pelo meio, a bola chega no Dudu, o Dudu bate meio que colocado, a bola vai no canto do goleiro e o Dudu abre o placar pro Atlético na Liga Arena, né? O Atlético só precisa... Liga Arena não, Arena da Baixada, né? É costume já de falar. O Dudu, gente, muito bem no jogo, Dudu da base, tá? Muito bem no jogo, muito bom jogador esse Dudu da base. O Atlético pressionava, atacava, queria o jogo, mas daí o Atlético faz o gol e toma. Depois de 3 minutos, o Atlético toma um gol depois de 3 minutos. Faz o gol e depois de 3 minutos de fazer o gol, toma o gol. Toma um gol tosco. Cara, o Abraão, cara... O maior culpado naquele lance foi o Abraão. Tudo bem que o Léo Pelé podia ter antecipado o zagueiro, mas também, cara, o principal culpado ali foi o tal do Abraão. Foi o tal do Abraão. Cara, em vez do cara cabecear pra fora, não. Tem que cabecear pra onde tá o atacante. É um juvenil, cara. É um burro, tecnicamente falando. Porque, cara, o cara ele cabecear no pé do zagueiro, o cara tem que ser muito juvenil, cara. Desculpa, mas é a verdade. Cara, você vai cabecear pra onde tá o zagueiro? Cabecear pra fora, irmão! O cabecear pra frente, porque aquela jogada, cara, se o cara cabeceasse pra frente, aquela jogada também não ia dar nada. Porque provavelmente o Léo Pelé ia chegar primeiro do cara ali e isolar. E o cara não, tem que tocar pro lado. É muita incompetência pra um time só. Porque o que daí depois, ó, numa bola tocada de cabeça ali do zagueiro, o cara ganha no jogo e faz o primeiro gol aí. Empata o jogo Paysandu. Fim de jogo na Arena, Atlético 1 e Paysandu também 1. Um jogo fraquíssimo, falando tecnicamente. O Atlético, diz o ditado, o Atlético pressiona como sempre, tenta criar como sempre e não ganha como sempre. Cara, dá a impressão que o Atlético joga mais bem fora de casa do que em casa. O Atlético, que é um jogo que o Atlético tinha obrigação de ganhar em casa, o Atlético não consegue jogar bem em casa. O Atlético não consegue fazer seu dever de casa. O Atlético não consegue. E o Atlético vai lá e perde pra time que ninguém conhece. Então, assim, gente, o Atlético perde pro Goiás em casa. Perde pro Coxa. Cara, o Atlético não consegue ganhar em casa. O Atlético é impressionante como o Atlético não consegue ganhar em casa. O Atlético... Cara, eu não lembro a última vez que o Atlético foi quem ganhou em casa na Série B. Eu não consigo me lembrar quando foi a última vez que o Atlético ganhou em casa na Série B. O Atlético agora está a 6 jogos sem vitória na Série B. Na verdade, não. Na Série B foi 5, se a gente contar o jogo de São Paulo, que foi 6, né? Sem ganhar, né? E é isso, torcedor. O Atlético há 5 jogos sem vencer na Série B. O Atlético agora vai ter que arrancar os 3 pontos do novo Criciúma, porque o Atlético não vai arrancar os 3 pontos do Criciúma. Você quer ouvir uma verdade? O Atlético não vai arrancar os 3 pontos do Criciúma. Falei. O Atlético não vai arrancar os 3 pontos do Criciúma. Ah, Vitor, por que não? Simples, porque o time é incompetente. Curto e grosso, porque é um time incompetente. O Atlético vai perder os 3 pontos para a equipe do Criciúma fora de casa. O Atlético não vai ganhar do Criciúma lá. O Atlético não vai passar do São Paulo amanhã. E o Atlético tá fardado ao fracasso. Gente, eu vou falar para vocês quem são os maiores culpados. Vocês podem culpar até os jogadores, o outro técnico que tem sim parte da culpa. Mas, gente, os maiores culpados estão sentados lá até hoje. Mário, Celso Petralha e Márcio Lara. Os maiores culpados do Atlético estar nessa situação é Márcio Lara e Márcio Celso Petralha. Os maiores culpados estão lá. Então, gente, vamos tentar aqui, galera. Eu queria fazer outra coisa aqui com vocês. Na minha opinião, eu vou tentar fazer a minha escalação para Atlético e São Paulo. Né? Galera, primeiro que o Atlético vai ter que jogar numa formação que não é uma formação de 3 zagueiros. Da última vez que o Atlético jogou com 3 zagueiros, só tomou no zóio, né? Da última vez que jogou 3 zagueiros. Mas, como a gente às vezes precisa que às vezes a defesa consiga fazer alguma coisa, eu vou botar de 3 zagueiros, porque a força defensiva tem que ser maior, porque o Atlético não tem zagueiros. Os zagueiros que o Atlético tem são horrorosos. E o Atlético não pode ficar dependendo desses zagueiros o resto pra vida. Eu botaria, galera, pro Atlético jogar num esquema assim, galera. Se o Odair for jogar nesse mesmo esquema, galera, vamos supor que o Odair joga nesse mesmo esquema. Vamos dar uma olhada aqui no esquema do Odair. O esquema do Odair é o seguinte. O esquema do Odair pro jogo foi: vamos jogar nesse mesmo esquema. 3-4... Ó, o Odair jogou numa 3-4-1-2. O Odair jogou numa 3-4-3. Não, uma 3-4-3 não. Jogou uma 3-4-1-2. Vamos jogar então. Então vamos assim. Vamos fazer a formação aqui pro Odair, ó. Léo na zaga, porque não tem outro. Marcão da base. Esse Meleque, esse cara perdeu essa oportunidade. E o Aguirre, se caso não estiver recuperado, caso não esteja, temos que botar o Beleze, que é o que temos para hoje, tá?
Dos meias, eu botaria o Riquelme e o Filipinho. Eu botaria como 2 volantes o Riquelme e o Filipinho. Tudo bem, gente, que o Filipinho chega na limitação dele muito rápido. Mas assim, gente, a gente precisa agora recorrer ao Filipinho, tá? Eu preciso recorrer ao Filipinho. Na lateral esquerda, como eu não sei se o Esquivel vai estar 100% pra jogar contra o São Paulo, mas caso esteja, eu botarei o Esquivel. Se não, eu vou botar o Léo Derek. Tá, o Léo Derek aí, pelo que eu entender. Na lateral direita não tem nem discussão, tem que ser o Cauã. Como meia, eu ia botar o Zapelli, que o Zapelli tá fazendo bons jogos. Então pra cá parece que o Zapelli quereu acordar pra vida. O Zapelli acordou pra vida, que é o mínimo. E botaria lá na frente Viveiros. E também o Mendonça. É o time que nós temos pra hoje, gente. É praticamente o mesmo time do Odair. Porque assim, gente, é o que nós temos pra hoje. Porque assim, gente, o time é horroroso. Porque assim, Vitor, por que você não bota o Kardec lá na frente? Gente, porque o Kardec não aguenta jogar os 90 minutos. Muito uns 90 minutos, nem os 45. E eu vou além. Eu tirava o Filipinho. Eu vou tirar o Filipinho do meu time pra botar no lugar dele. Botava somente o Riquelme como meio. E botava ele e o Zapelli juntos. Cara, olha só. Olha como é que vai ficar o time. Ia ficar, ó. Quando o time fosse pra frente, o time ia ter uma força de ofensividade maior. Quando o time fosse pra trás, ia ter uma força de defesa maior. Que ia jogar com uma linha de 5 na defesa. E caso fosse pra frente, ia jogar com uma linha de 4 lá na frente. Então, assim, cara... O Atlético precisa organizar muito bem esse time. Então, assim, o que eu fazia? Também tirava o Filipinho do time. O Filipinho, gente, eu gosto do Filipinho, mas ele chega na limitação dele muito rápido. O Filipinho chega na limitação dele muito rápido. E botava ele junto, e botava o Dudu Kojic ao lado do Zapelli. Então é isso, torcedor. Essa é a minha escalação pro Atlético e São Paulo. Espero que o Atlético faça parte dele. Porque o Atlético não vai passar do São Paulo? Não. Mas pelo menos não perca o jogo. Na minha opinião, se não perder o jogo pro São Paulo, pra mim já tá lucro de bom. Se não perder o jogo, já tá bom. Já fiquei feliz, pelo menos não perdeu. Então é isso, torcedor. Estamos aí sempre apoiando o Furacão. Falou!